Você já passou horas, dias, talvez anos, pensando em alguém que provavelmente nunca perdeu um segundo pensando em você? Você fica ali, remoendo conversas, repassando cada palavra, cada gesto, tentando decifrar o que aquela pessoa quis dizer, o que ela sentiu, por que ela agiu daquele jeito. E, enquanto você consome sua energia vital, tentando entender alguém que já te esqueceu, sua própria vida vai passando. Suas próprias escolhas vão sendo adiadas. Seus próprios sonhos vão ficando em segundo plano. Você se torna refém de alguém que nem sabe que você existe mais. E o pior de tudo é que você sabe que isso é ridículo. Você sabe que é um desperdício, mas não consegue parar. É como se essa pessoa tivesse um controle invisível sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre cada decisão que você toma. Você quer se libertar, quer recuperar seu poder, quer voltar a ser dono da sua própria mente. Mas quanto mais você tenta esquecer, mais você lembra. Se você está exausto de dar tanto poder para quem nunca te deu nada, se você quer entender por que você faz isso e como finalmente se libertar dessa prisão invisível, então continue aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é mais uma técnica de autoajuda. É uma mudança completa na forma como você enxerga o poder que você entrega para os outros e como você pode recuperar esse poder de volta. Tem uma coisa estranha que acontece quando alguém nos machuca, nos rejeita ou simplesmente nos ignora. A gente esperaria que, depois de um tempo, essa pessoa fosse perdendo força na nossa mente, que ela fosse se tornando cada vez menos importante, cada vez menos presente. Mas o que acontece é justamente o oposto. Quanto mais alguém nos exclui, mais espaço essa pessoa ocupa dentro de nós. Quanto menos atenção ela nos dá, mais atenção nós damos a ela. É como se a rejeição criasse um tipo de magnetismo, uma força gravitacional que nos puxa constantemente na direção de quem não nos quer. E a gente fica preso nesse ciclo bizarro onde a pessoa que nos causou dor se torna a pessoa que mais pensamos, a pessoa que mais analisamos, a pessoa cujo julgamento mais importa. A gente começa a viver em função de uma ausência, de um silêncio, de uma indiferença. E o mais doloroso é que a gente sabe que essa pessoa provavelmente nem se lembra da gente. Provavelmente está vivendo sua vida sem qualquer lembrança do que aconteceu entre vocês enquanto você está ali, preso em um passado que só existe mais na sua cabeça. Você tenta se distrair, tenta focar em outras coisas, tenta ser racional e se convencer de que não vale a pena. Mas no fundo, você sabe que uma parte de você ainda está esperando, ainda está querendo, ainda está tentando entender por que você não foi suficiente, por que você não foi escolhido, por que você foi descartado. E essa busca por entendimento se transforma em uma obsessão silenciosa, uma voz constante na sua cabeça que não te deixa em paz. Você começa a interpretar cada ação dessa pessoa, cada post nas redes sociais, cada comentário casual, como se fossem mensagens cifradas dirigidas a você. Você se torna um detetive da própria dor, procurando sinais, procurando significados, procurando uma explicação que faça sentido do caos emocional que você sente. E quanto mais você procura, mais confuso fica, porque a verdade é que não há nada para encontrar. A pessoa seguiu em frente, e você ficou preso em um momento que já não existe mais. Michel Foucault nos mostraria que o que está acontecendo aqui não é um simples problema de autoestima ou de apego emocional. O que está acontecendo é que você internalizou o olhar dessa pessoa. Você transformou a rejeição dela em um mecanismo de vigilância constante sobre você mesmo. Você se tornou seu próprio carcereiro, usando os padrões de julgamento de quem te rejeitou para avaliar cada aspecto da sua vida, para medir seu valor, para decidir se você é digno ou não de amor, de respeito, de existência. A grande revelação que Foucault nos traz é que o poder não funciona apenas através da força, da coerção direta, da autoridade explícita. O poder mais eficiente é aquele que conseguimos internalizar, aquele que passa a operar dentro de nós mesmos, transformando-nos em nossos próprios vigilantes.
Quando você fica obcecado por alguém que te rejeitou, o que está acontecendo é que você deu a essa pessoa um poder que ela nunca pediu e que provavelmente nem sabe que tem. Você transformou o olhar dela, o julgamento dela, a opinião dela, em uma espécie de tribunal interno que está constantemente te avaliando, te julgando, te condenando. E o mais insidioso disso tudo é que esse tribunal funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando a pessoa real está longe, mesmo quando ela não está mais na sua vida, mesmo quando ela já te esqueceu completamente. Você carrega essa presença fantasmagórica dentro de você, e ela se torna mais real e mais poderosa do que a pessoa física jamais foi. Foucault chamaria isso de uma tecnologia do eu, uma forma pela qual aprendemos a nos governar, a nos controlar, a nos disciplinar. E a parte mais cruel é que nós fazemos isso voluntariamente, achando que estamos apenas tentando melhorar, apenas tentando entender, apenas tentando fazer sentido da nossa experiência. Mas, na verdade, o que estamos fazendo é perpetuar nosso próprio sofrimento, alimentar nossa própria prisão. Você não está pensando nessa pessoa porque ela é especial, porque ela tem algum poder místico sobre você, porque vocês têm uma conexão única e profunda. Você está pensando nela porque em algum momento você entregou a ela o poder de definir quem você é, de decidir se você tem valor, de determinar se você merece ser amado. E agora esse poder opera de forma autônoma dentro de você. Ele não precisa mais da pessoa real para funcionar. Você se tornou o guardião da sua própria prisão. E a pessoa que te rejeitou é apenas o pretexto, a justificativa que você usa para continuar se aprisionando. Foucault nos mostraria que vivemos em uma sociedade que nos ensina desde cedo a buscar validação externa, a medir nosso valor através do reconhecimento dos outros, a acreditar que nossa identidade é algo que precisa ser confirmado, aprovado, legitimado por olhares externos. E quando alguém nos nega esse reconhecimento, quando alguém nos diz através de suas ações ou omissões que não somos dignos de sua atenção, de seu amor, de sua presença, nós não apenas sentimos dor, nós sentimos que nossa própria existência está sendo questionada, que nossa realidade está sendo negada. E então começamos essa busca frenética por provar nosso valor, por fazer a pessoa ver que cometeu um erro, por reconquistar o reconhecimento que nos foi negado. Mas o que não percebemos é que, ao fazer isso, estamos apenas confirmando e fortalecendo o poder que demos a essa pessoa. Estamos dizendo, através das nossas ações, que sem o reconhecimento dela, nós não somos nada, que nossa existência depende do olhar dela, que nosso valor está nas mãos dela. O conceito de cuidado de si que Foucault resgata da filosofia antiga não é sobre egoísmo ou indiferença em relação aos outros. É sobre entender que antes de podermos nos relacionar de forma saudável com qualquer pessoa, antes de podermos amar alguém de forma genuína, antes de podermos estar verdadeiramente presentes em qualquer conexão humana, precisamos estabelecer uma relação consigo mesmos que não dependa da aprovação externa, que não esteja condicionada ao reconhecimento dos outros, que não precise de validação constante. O cuidado de si é o trabalho de construir uma relação consigo mesmo que seja primária, que seja fundamental, que seja a base sobre a qual todas as outras relações podem se apoiar. E esse trabalho não acontece através de afirmações positivas, ou de técnicas de visualização, ou de qualquer truque psicológico rápido. Ele acontece através de uma prática constante e consciente de observar como você está constantemente entregando o seu poder, como você está constantemente buscando fora de você aquilo que só pode ser encontrado dentro. Quando você percebe que está obcecado por alguém que não pensa em você, o primeiro passo não é tentar parar de pensar nessa pessoa, não é tentar se distrair, não é tentar fingir que você não se importa. O primeiro passo é observar, com honestidade brutal, o que você está fazendo. Observar como você está usando essa pessoa como uma fuga de si mesmo, como você está usando a fantasia
do que poderia ter sido para evitar lidar com o que realmente é. Como você está usando a dor da rejeição para confirmar narrativas antigas sobre você mesmo. Narrativas que dizem que você não é suficiente, que você não merece ser amado, que há algo fundamentalmente errado com você. Essas narrativas não são verdades sobre quem você é. Elas são tecnologias de poder que você internalizou. São formas de controle que você aprendeu a exercer sobre si mesmo. E enquanto você continuar alimentando essas narrativas, enquanto você continuar acreditando que seu valor depende do reconhecimento de alguém específico, você vai continuar preso, não à pessoa, mas à estrutura de poder que você construiu dentro de si mesmo, usando essa pessoa como pretexto. A liberdade que Foucault nos convida a buscar não é a liberdade de fazer o que queremos, de seguir nossos impulsos, de viver sem limites. É a liberdade de nos tornarmos conscientes das forças que nos governam, de entendermos como internalizamos formas de controle, de percebermos como nos tornamos cúmplices da nossa própria opressão. E essa consciência não é confortável, ela não traz alívio imediato, ela não resolve o problema instantaneamente. Ela apenas abre a possibilidade de uma relação diferente consigo mesmo, uma relação onde você não precisa mais de um juiz externo para determinar seu valor, onde você não precisa mais de validação constante para sentir que existe, onde você pode finalmente habitar sua própria vida sem estar constantemente olhando por cima do ombro para ver se alguém está te aprovando, se alguém está te reconhecendo, se alguém está te validando. Teve uma mulher que eu conheci anos atrás, vou chamar ela de Ana, que passou quase 5 anos da sua vida completamente obcecada com um homem que a havia rejeitado. Não foi um relacionamento longo, foram apenas alguns meses, mas a forma como terminou, abrupta, sem explicações, sem fechamento, deixou Ana em um estado de suspensão emocional permanente. Ela checava as redes sociais dele todos os dias, múltiplas vezes por dia. Ela sabia onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Ela interpretava cada foto, cada legenda, cada curtida, como se fossem pistas de uma investigação policial. E o mais triste é que Hannah era uma pessoa brilhante, com uma carreira promissora, com amigos que a amavam, com uma vida cheia de possibilidades. Mas nada disso importava. Nada disso era suficiente, porque no fundo, Ana havia entregado a esse homem o poder de determinar se ela tinha valor ou não. Ela havia transformado a rejeição dele em uma verdade sobre si mesma, uma verdade que dizia que ela não era suficiente, que havia algo errado com ela, que ela não merecia ser amada. E durante 5 anos, ela tentou de tudo para provar que essa verdade estava errada. Ela tentou se tornar mais bonita, mais interessante, mais bem-sucedida, achando que se ela mudasse o suficiente, ele veria o erro que cometeu. Ele voltaria, ele a validaria. Mas é claro que isso nunca aconteceu. E quanto mais ela tentava, mais poder ela dava a ele, mais ela se aprisionava na narrativa da sua própria insuficiência. Até que um dia, exausta, esgotada, ela percebeu algo fundamental. Ela percebeu que o homem real, a pessoa física que a havia rejeitado, já não importava mais. O que importava era o que ela havia feito com essa rejeição, como ela havia usado essa experiência para construir uma prisão ao redor de si mesma. E essa percepção não trouxe alívio imediato, não fez a dor desaparecer, não fez ela parar de pensar nele da noite para o dia, mas mudou algo fundamental. Mudou a relação dela com seus próprios pensamentos, com suas próprias emoções, com sua própria história. Ela começou a observar, sem julgamento, como ela estava constantemente procurando validação, como ela estava constantemente medindo seu valor através de olhares externos, como ela havia transformado a opinião de uma pessoa em uma verdade absoluta sobre quem ela era. E aos poucos, muito devagar, ela começou a construir uma relação diferente consigo mesma. Uma relação que não dependia do reconhecimento dele, que não precisava da aprovação dele, que podia existir independentemente do que qualquer outra pessoa pensasse ou deixasse de pensar sobre ela. E antes de continuar,
eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto, nem que seja só consigo mesmo. Você já se sentiu assim? Já passou por isso que eu acabei de descrever? Porque eu sei que quando a gente está passando por uma coisa dessas, a gente se sente completamente sozinho, como se fosse o único ser humano no planeta Terra vivendo aquilo. A gente olha ao redor e todo mundo parece estar bem. Todo mundo parece ter as respostas. E aí a gente pensa, o que é que tem de errado comigo? Por que só eu não consigo? Mas a verdade é que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora que estão sentindo exatamente a mesma coisa que você. E sabe o que ajuda mais do que qualquer teoria ou explicação? É perceber que outras pessoas entendem, que outras pessoas passam por isso também. Então desce aqui nos comentários e escreve só isso. Escreve, estou passando por isso agora. Não precisa dar detalhes se não quiser. Não precisa contar sua história toda. Só essa frase já basta. Porque quando você escreve isso, você não está só desabafando, você está dizendo para outra pessoa que vai ler seu comentário, você também não está sozinho. E isso pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Então, o que significa na prática recuperar seu poder? Significa primeiro reconhecer que você deu esse poder para alguém, que você transformou uma pessoa comum, falível, limitada, em uma autoridade suprema sobre seu valor, sua dignidade, sua própria existência. E reconhecer isso não é se culpar, não é se envergonhar, não é adicionar mais uma camada de julgamento sobre você mesmo. É simplesmente ver com clareza o que está acontecendo. É nomear o mecanismo que está operando, é trazer luz para aquilo que estava funcionando no escuro. Depois de reconhecer, o trabalho é lento, gradual, cheio de recaídas e retrocessos. É o trabalho de cada vez que você perceber que está pensando nessa pessoa, cada vez que você perceber que está checando as redes sociais, cada vez que você perceber que está procurando sinais, se perguntar: o que eu estou fazendo nesse momento? O que eu estou buscando? Qual necessidade eu estou tentando satisfazer? E a resposta quase sempre vai ser a mesma. Você está buscando validação, você está buscando reconhecimento, você está buscando uma confirmação externa de que você tem valor. E então vem a pergunta mais importante. Você pode dar isso para si mesmo? Você pode reconhecer seu próprio valor sem precisar que outra pessoa confirme? Você pode validar sua própria existência sem precisar de um juiz externo? E a primeira resposta provavelmente vai ser não. Eu não posso. Eu não sei como. E tudo bem, porque esse não saber é honesto, é verdadeiro. Mas mesmo não sabendo, mesmo não conseguindo, você pode começar a praticar. Você pode começar a observar os momentos em que você se trata com a mesma dureza com que imagina que essa pessoa te tratou. Você pode começar a perceber como você internalizou o julgamento dela, como você se tornou mais cruel consigo mesmo do que ela jamais foi. E você pode começar, muito gentilmente, a questionar esses julgamentos. Não para negá-los, não para fingir que eles não existem, mas para reconhecer que eles são apenas pensamentos, apenas padrões aprendidos, apenas formas de controle que você pode escolher não alimentar. Foucault nos diria que a liberdade não é um estado final que alcançamos, não é uma conquista definitiva, não é um lugar onde chegamos e ficamos para sempre. A liberdade é uma prática constante, é um exercício diário, é um trabalho que nunca termina. É o trabalho de perceber, repetidamente, as formas sutis através das quais entregamos nosso poder, as maneiras quase imperceptíveis através das quais nos aprisionamos, os mecanismos invisíveis através dos quais perpetuamos nosso próprio sofrimento. E cada vez que você percebe, cada vez que você se torna consciente, você cria uma abertura, uma possibilidade, um espaço onde algo diferente pode acontecer. Você não precisa saber exatamente o que vai acontecer nesse espaço. Você não precisa ter um plano perfeito. Você não precisa estar no controle total. Você só precisa estar disposto a soltar o controle que você acha que tem,
a abrir mão da fantasia de que, se você pensar o suficiente, analisar o suficiente, entender o suficiente, você vai finalmente conseguir mudar o passado, fazer a pessoa voltar, obter a validação que você busca. Essa fantasia é uma armadilha, é uma prisão dourada, é uma forma de evitar o presente, de evitar a vida que está acontecendo agora, de evitar a realidade de que você está vivo, você está aqui, você tem escolhas. E nenhuma dessas escolhas depende de quem nunca pensou em você. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu sei que você não está apenas buscando informação. Você está buscando uma transformação real, uma forma diferente de existir no mundo. E eu quero te dizer uma coisa: você não precisa passar por isso sozinho. Este canal existe exatamente para pessoas como você, pessoas que estão cansadas das respostas superficiais, que querem ir mais fundo, que têm coragem de questionar tudo o que aprenderam sobre si mesmas. Toda semana, eu trago reflexões como essa, explorando os cantos mais profundos da experiência humana através da filosofia e da espiritualidade. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não porque eu preciso de números, mas porque você merece ter um espaço onde pode pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. E se esse vídeo tocou em algo verdadeiro dentro de você, deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse conteúdo. Você não está sozinho nessa busca. No final, o que Foucault nos oferece não é uma solução, não. É um método. Não é uma fórmula mágica que vai fazer você parar de pensar em quem não pensa em você. O que ele nos oferece é uma forma diferente de entender o que está acontecendo, uma lente através da qual podemos ver com mais clareza os mecanismos invisíveis que operam dentro de nós, as estruturas de poder que internalizamos sem perceber, as formas sutis através das quais nos tornamos cúmplices da nossa própria prisão. E essa compreensão não resolve o problema, mas muda nossa relação com ele. Porque quando você vê claramente como você está entregando seu poder, como você está usando outra pessoa como pretexto para evitar habitar sua própria vida, como você está perpetuando narrativas que não são verdadeiras sobre quem você é, algo fundamental começa a se mover. Não é uma mudança dramática, não é uma transformação instantânea, não é um momento de iluminação súbita. É apenas uma pequena abertura, um espaço onde antes não havia espaço, uma possibilidade onde antes só havia repetição. E nessa abertura, nessa possibilidade, você pode começar a construir uma relação diferente consigo mesmo, uma relação que não depende de quem te rejeitou, que não precisa de validação constante, que pode existir simplesmente porque você existe. E essa é a liberdade mais radical que podemos buscar. Não a liberdade de fazer o que queremos, mas a liberdade de ser quem somos sem precisar de permissão, sem precisar de aprovação, sem precisar de reconhecimento externo. É a liberdade de habitar nossa própria vida, de ocupar nosso próprio corpo, de sentir nossas próprias emoções, de pensar nossos próprios pensamentos, sem estar constantemente olhando para fora, procurando nos olhos de outra pessoa a confirmação de que temos o direito de existir. Você sempre teve esse direito. Você sempre teve esse poder. Você apenas esqueceu porque aprendeu a entregá-lo, porque foi treinado para buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E agora, com essa compreensão, com essa consciência, você pode começar o trabalho lento e difícil de recuperar o que sempre foi seu. Não amanhã, não quando você estiver pronto, não quando for mais fácil. Agora, nesse momento, com toda a confusão e toda a dor e toda a incerteza que você carrega. Porque é exatamente nessa confusão, nessa dor, nessa incerteza, que a transformação real acontece. Não longe dela, mas através dela.